1h02 pelo horário de Brasília, de volta por aqui com o nosso noticiário para falar sobre a fila do INSS, que, olha só, cresceu 33% em 3 meses e chegou a 1.800.000 pessoas, 800 mil pessoas em espera por benefícios. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Jones Guimarães, ele que é advogado especialista em direito previdenciário, já está por aqui. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Band News TV. Muito boa tarde, é um prazer nosso estar conversando com vocês e estamos à disposição para responder as perguntas. Bom, vamos lá, doutor, a gente está olhando assim para esses números e do total de pedidos, cerca de 1,5 milhão aguardam ainda análise ou perícia médica, isso pelo INSS, enquanto os demais dependem ali de documentos que ainda precisam ser enviados pelos segurados. Como que vocês analisam, né, toda essa demanda, toda essa espera e esse volume tão alto desse número? Olha, na realidade, a gente, por amostragem, por trabalhar com essas questões, a gente percebe que existem alguns fatores que influenciam nesses números que são crescentes. O primeiro deles é, de fato, a ineficiência do INSS em gerir e em dar andamento a esses casos, porque, por lei, eles não deveriam demorar mais que 90 dias. E, na prática, a gente percebe que tem demorado muito mais que isso. A greve do INSS foi um fator que também ajudou nesse aumento no número de casos. Mas o que é mais importante, que eu vejo como um ponto a ser considerado, é o fato que o segurado, muitas vezes, desconhece a internet, desconhece o digital e acabam fazendo requerimentos errados, não conseguem acompanhar os requerimentos, e muitas vezes não consegue fazer a juntada da documentação que o INSS pede. E aí essa fila ela fica cada vez mais crescente e os segurados cada vez mais desamparados. Outro ponto também que é extremamente importante é o fato do aumento de número de diagnósticos, de patologias que são de doenças, de deficiências de cunho mental. Então, por exemplo, nós percebemos hoje um elevado número de crianças sendo diagnosticadas com autismo, com TOD, com TDAH, que estão indo para a fila do INSS para poder estar requerendo o benefício, por exemplo, de prestação continuada, o BPC-LOAS. Da mesma forma, nós temos também pessoas que estão com problemas de ansiedade, de depressão, e que estão solicitando auxílio-doença e aumentando aí o número de pedidos junto ao INSS, que não consegue ter uma gestão para que o segurado consiga marcar uma perícia de forma rápida, de forma ágil e conseguir atendimento de forma mais célere. A gente percebe muitas vezes que a demora por uma perícia, ela chega a 160 dias, 140 dias, né? Então, a ausência da eficiência do INSS atrapalha bastante, porque todos esses benefícios por incapacidade ou que são o BPC para deficiente, eles exigem perícia médica. E se essas perícias médicas não forem realizadas com uma certa velocidade, se o número de peritos disponíveis para realizar essas perícias não for suficiente, essa fila tende ainda a aumentar, né? Então, a greve dos servidores é um fator que foi importante. A ineficiência na gestão desses processos administrativos é outro fator importante, mas o principal que eu percebo muito é justamente esse aumento do número de diagnósticos e a dificuldade das pessoas de conseguir sozinhos requererem seus benefícios junto ao aplicativo do meu INSS. Doutor, olhando então para esses fatores, né, até reforçando por aqui, fatores que influenciam nessa ampliação da fila, como a greve de servidores, que o doutor já mencionou para a gente, greve de servidores e médicos peritos, além de problemas ali no sistema. Como que a gente pode ajudar, de repente, doutora, a nossa audiência que está aqui acompanhando o nosso jornal e, de repente, vai ingressar a partir de agora nessa fila que já está enorme? Como
o que fazer, né, para de certa forma não ser aí tão impactado, como já se preparar um pouco melhor para não cair aí nesses que não serão atendidos, que não serão respondidos prontamente. Perfeito. Quando a gente pega o segurado, a gente tem que passar para ele a seguinte situação. Ele precisa conhecer e saber usar o aplicativo do Meu INSS. Apesar de nós sabermos que o segurado não precisa de advogado para estar fazendo os requerimentos administrativos, como eles não têm conhecimento de como funciona o aplicativo, muitas vezes acabam dando entrada no benefício errado ou não acompanham o benefício que protocolam. Isso faz com que acabe demorando os pedidos. Então, o que é importante? Manter no aplicativo do Meu INSS os dados cadastrais sempre atualizados, como telefone, e-mail e endereço, porque o INSS vai notificar a partir dos endereços cadastrados. Procurar a ajuda de quem tem conhecimento técnico. Se a pessoa não conseguir requerer sozinha, ela pode procurar o posto do INSS ou pode também procurar um advogado especialista em direito previdenciário, porque ele vai saber de fato qual é o benefício correto a ser requerido. E também não vai permitir que essa demora ela se prolongue dentro do INSS. Existem mecanismos como o mandado de segurança que faz com que o segurado possa acelerar esse pedido. Então, se o segurado tem dificuldade de requerer sozinho, ele precisa ou ir a um posto do INSS ou pedir ajuda de alguém que consiga fazer esse requerimento dentro do aplicativo do Meu INSS ou solicitar apoio especializado de um advogado especialista, porque ele vai saber requerer esse benefício de forma que evite que ele fique nessa fila de forma exponencial, demorada. Então, é importante que esse segurado, ele não tente fazer sozinho se ele não souber o que estiver fazendo. Então, se ele vai requerer um BPC-LOAS, ele tem que procurar o caminho correto dentro do aplicativo do INSS para requerer esse benefício. Se ele está à procura de um benefício por incapacidade, a mesma coisa. E também se socorrer às situações que o INSS dispõe, como, por exemplo, se a perícia na cidade em que ele reside, a data está muito distante, ele pode tentar agendar uma perícia para uma cidade vizinha, onde essa perícia pode ser numa data um pouco mais curta, e aí conseguir encerrar o processo de forma mais ágil. E, doutor, essa dica também vale para quem já está nessa fila, que já entrou ali com o processo e agora vê esse processo travado? Tem algo que possa ser feito ainda ou agora é aguardar? Sim. O que é que precisa observar? Se o processo já está pronto para julgamento, se ele estiver pronto para análise do INSS, ele não pode ficar parado dentro do INSS mais do que 90 dias. Isso aí já foi algo que foi um acordo que o INSS fez com o STF. Então, passou mais de 90 dias, precisa procurar ajuda especializada para poder fazer um mandado de segurança, um advogado especialista para fazer um mandado de segurança para poder antecipar esse julgamento que não pode passar mais que 90 dias parados. Já nos casos onde ainda não foram realizadas perícias ou há pendência de documentos, o segurado precisa entrar no aplicativo, verificar se existe alguma exigência que o INSS requereu, que ele possa estar cumprindo essa exigência, juntando a documentação que foi solicitada, ou marcando a perícia conforme solicitado, ou até mesmo remarcando perícia para uma cidade em que tem uma data mais próxima. É possível, sim, atingir as pessoas que estão já na fila com os requerimentos em andamento. Certo, então, doutor, quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo aqui com a gente e principalmente pelas dicas compartilhadas com a nossa audiência e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado.